Galera, tudo beleza? Tudo certinho? Hoje nós vamos iniciar um novo módulo, um novo conteúdo, que é evolução. E você deve estar se pensando, mas eu tenho estudado evolução aqui desde o 6º ano. Mas nós vamos aprofundar o conhecimento na evolução, sem deixar de fazer o nosso contraponto com relação às evidências que os evolucionistas apontam como muitas vezes prova irrefutável, dando uma outra possibilidade de visão, de interpretação, que é o criacionismo. Mas o foco principal é o estudo da evolução. Um ponto deve ficar bastante claro para início de conversa. Primeira coisa, evolução não faz parte daquelas teorias que querem explicar a origem da vida. A evolução vai se preocupar como que a vida que surgiu aqui na Terra se modificou ao longo do tempo. Outra coisa, nós temos uma ideia assim meio equivocada de que evolução significa melhoramento. Evolução significa mudança. De repente, aquela mudança que ocorreu no ser vivo, olhando dentro da nossa visão, seria algo negativo. Mas se o ser vivo conseguiu se desenvolver e se adaptar ao ambiente, para ele aquela mudança foi favorável. Então, mudança não significa melhora, assim como nós utilizamos a expressão, você está evoluindo em seus estudos, né? E imaginamos, você está melhorando em seus estudos. Com relação à evolução biológica, esse tipo de argumento ele não serve. Outro ponto importante é que imaginamos que a evolução é algo um pouco mais ali do século XVIII, século XIX, com os grandes pensadores dessa área como Lamarck e Charles Darwin. Na verdade, não é esse fato correto. Os gregos, filósofos gregos já pensavam a respeito da evolução. Para vocês terem uma ideia, tenho aqui a citação de um filósofo, Empédocles de Agrigento, que viveu antes de Cristo, e ele dizia o seguinte: ao acaso existem produções de combinações mais ou menos desastrosas ou monstruosas aqui no espanhol, de entre as quais persistirão e vão se propagar somente as viáveis, em uma sucessão de faunas que vão substituir umas às outras. Ou seja, nós temos aqui agora no pensamento desse filósofo grego a ideia, a noção do transformismo baseado na seleção de formas viáveis. Essas formas viáveis foram obtidas ao acaso. Então vocês vão ver que mais à frente, quando conversarmos sobre a teoria da evolução de um outro pesquisador da área, vocês vão ver que essa noção citada aqui pelo filósofo grego parece se repetir na teoria deste famoso evolucionista. Para iniciarmos o nosso estudo, nós vamos conversar nessa aula sobre Lamarck. Bom, Lamarck, conhecido popularmente como Lamarck, mas o nome dele completo é Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, ou Cavaleiro de Lamarck, que viveu entre 1744 e 1829, e ele foi então um naturalista francês. Ele também tinha essa ideia do transformismo, de que os seres vivos se evoluem, se transformam, passando de organismos mais simples para seres mais complexos, até atingirem o que ele chamava de uma vida ideal e perfeita. As ideias principais de Lamarck com relação à evolução, nós vamos encontrar no seu livro chamado Filosofia Zoológica. Nesse livro, publicado em 1809, Lamarck defende a sua ideia de que os seres vivos se modificam
ao longo do tempo por uma necessidade de seguir as mudanças que ocorreram no ambiente. Então, primeiramente, o ambiente se modificava, isso levava um desejo, uma vontade no ser vivo de se modificar para conseguir a sua adaptação. E Lamarck baseou, então, as suas ideias evolutivas em duas suposições, ou depois ficou conhecido como as duas leis de Lamarck. A primeira é a lei do uso e desuso, ou seja, Lamarck dizia o seguinte, que um órgão que é utilizado por algum esforço desse indivíduo, ele vai se desenvolver. E o órgão que não é utilizado, ele vai se atrofiar. Então, Lamarck explicava, por exemplo, que as topeiras são cegas. Por quê? Pelo fato de viverem em tocas, ali a ausência de luz, o olho então foi atrofiando com o tempo por não conseguir ter a formação de imagem e deixou então de ser um órgão funcional. Poderíamos pensar, por exemplo, a inteligência. Você é um indivíduo extremamente inteligente, mas conseguiu isso por meio de esforço, buscando, estudando, ajudando o teu cérebro a fazer várias conexões, e agora então você desenvolve esse teu sistema, esses teus órgãos relacionados com a inteligência, pensamento, enfim, por um esforço e uma vontade. E quem pouco usa, então, iria atrofiando com o tempo. Agora, como que isso é passado de uma geração para outra? Lamarck entendia que essa característica que foi adquirida pelo ser vivo poderia ser passado para a geração seguinte. E aí nós entramos na segunda lei de Lamarck, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, aquela inteligência que você adquiriu por meio de esforço é passado agora para os seus descendentes sem precisarem fazer nenhum tipo de esforço com relação a obter inteligência, por exemplo. E nós vimos em genética, e faz pouquíssimo tempo, que o que passamos de uma geração para outra são heranças genéticas, que estão lá contidas nos nossos cromossomos, fazem parte do pool genético do ser vivo, está lá no seu genoma. É isso que transmitimos de uma geração para outra, e não aquilo que adquirimos com o tempo, certo? Então, resumidamente, a lei de Lamarck, ela se encerra em 3 pontos. Mudança ambiental. Essa mudança ambiental gera no indivíduo uma necessidade de mudança e através, então, da lei do uso e do desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos, o ser vivo, então, consegue obter a sua adaptação. Você deve lembrar muito bem de Lamarck quando lá, de repente, nas outras épocas em que você estudou, nas séries anteriores, o exemplo da girafa. Esse exemplo, historicamente, não é uma autoria de Lamarck, alguém utilizou das girafas para tentar exemplificar o que Lamarck pensava. Então, nesse caso, como que a teoria de Lamarck explicaria a evolução das girafas, né? Na necessidade de alcançar ramos, brotos mais altos, as girafas então tenderam com o tempo a esticar o pescoço e conseguir então alcançar esses ramos maiores. Então você tinha girafas no passado com o pescoço bem curtinho e as girafas então foram aumentando o pescoço na tentativa de alcançar os ramos que eram mais altos. Se as girafas fossem comer, por exemplo, ramos de sequoia, imaginemos que o pescoço atualmente das girafas seriam muito maiores do que observamos hoje em dia. Então, iniciamos a nossa aula de evolução, tratando de alguns pressupostos daquilo que não é evolução. Vimos que essa ideia de transformismo já era pensada por filósofos gregos e entramos então nos pensadores atuais, entre eles Lamarck, que defendia a sua ideia da evolução do ser vivo por 2 leis, a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Obrigado por sua
atenção e participação. Próxima aula iremos prosseguir o estudo analisando a importância de Charles Darwin para a teoria da evolução. Valeu, um abraço e até mais.